Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Supliquemos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ao meditarmos os mistérios da vida do seu Filho Jesus, possamos lograr êxito, lograr frutos para a nossa vida espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao nosso encontro falando sobre a vida de Cristo. Nós tivemos na última semana o nosso encontro, no qual nós tratamos mais diretamente sobre os mistérios da vida de Nosso Senhor em relação à Virgem Maria. Foi quando nós vimos os 4 principais dogmas marianos. Os dogmas que dizem respeito à Santíssima Virgem Maria. O maior de todos eles, o dogma da maternidade divina, isto é, Maria, Mãe de Deus. O segundo dogma é o dogma da virgindade. Depois o terceiro, a Imaculada Conceição. E por fim, o último, a Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Hoje, continuando a falar dos mistérios da vida de Cristo, nós estamos no parágrafo 3º da profissão de fé. Chegamos ao número 512 do Catecismo, onde fala sobre os mistérios da vida de Cristo. O primeiro ponto que o Catecismo vai discorrer aqui sobre os mistérios da vida de Cristo é de que a vida de Cristo, de maneira geral, toda a vida de Cristo é um mistério. A palavra mistério no hebraico, ela significa calar-se. Então, quando nós estamos diante de um mistério, nós nos calamos. Por quê? Por mais que a linguagem humana ela expresse alguma coisa, ela é sempre limitada. Por mais que a gente se esforce para tentar expressar, para dizer alguma coisa, a nossa linguagem humana sempre tem a sua limitação. E a vida de Nosso Senhor aqui é apresentada com aqueles aspectos fundamentais que fazem parte da revelação. Veja, por exemplo, o que diz o número 513 do Catecismo. A catequese, conforme as circunstâncias, há de desenvolver toda a riqueza dos mistérios de Jesus. Aqui é suficiente indicar alguns elementos comuns a todos os mistérios da vida de Cristo, para em seguida esboçar os principais mistérios da vida oculta, pública de Jesus. Então aqui o Catecismo começa falando sobre o mistério da vida de Cristo, os traços da vida de Cristo oculto. Eu já falei um pouco sobre isso em alguns encontros atrás, quando nós estávamos falando sobre a vida de Cristo, e eu até tratei, citando uma obra do Fu Chin, quando ele começa a falar um pouco sobre a vida de Nosso Senhor, e ele procura se perguntar aquilo que está oculto na vida de Nosso Senhor, aquilo que está escondido, o que Jesus fez lá em Nazaré. Quando nós estamos falando da palavra oculto, não é nem com uma visão de ocultismo, e nem porque é escondido, mas justamente porque nós não conhecemos. Não conhecemos porque os autores, os evangelhos, não escreveram sobre isso. Então, para nós permanece como que no escondimento, é uma realidade mistérica. Mas quando a gente fala da vida a infância, a vida de Nosso Senhor oculta, nós temos alguns momentos que são apresentados pelo Evangelho de Lucas, mas que não conta muitos fatos, como nós vamos ver o catecismo à frente. Depois faz uma referência
aos 12 anos, quando Nosso Senhor está no templo, e depois tem um vácuo tremendo dos 12 até os 30 anos. Então nós temos ali 18 anos da vida de Nosso Senhor que se passaram em Nazaré, no silêncio da carpintaria de São José, indo à casa de Maria e Nosso Senhor estando lá. Somente isso. O que lá acontecia? Nós podemos fazer conjecturas a respeito disso, mas em geral, o Evangelho de Lucas apenas diz no capítulo 2, acho que versículo 52, que Jesus era submisso aos seus pais. Então, uma das coisas que Nosso Senhor nos ensina é a sua submissão a Maria e a José, e essa estreita obediência com os seus pais naturais. São José não natural, mas um pai adotado, né? Mas que Nosso Senhor toma para si. Mas uma obediência. Essa mesma obediência em sintonia com a obediência de Nosso Senhor ao Pai, Deus Pai, né? Então, é mais ou menos isso que esses primeiros números vão tratar, né? Toda a vida de Cristo é um mistério, número 514 em diante. Só que eu quero apresentar os traços comuns, evidentemente, dessa vida. 516. O Catecismo diz que existem traços comuns nos mistérios de Cristo. Quais são eles, esses traços? 516. Toda a vida de Cristo é a revelação do Pai. Então, esta é uma realidade mistérica. A vida de Cristo é um mistério. Mas toda a vida de Nosso Senhor, ela é revelação da vida íntima do Pai. Então, tudo que Jesus faz aqui, suas ações, seus gestos, suas palavras, são ações do Pai, da primeira pessoa divina. E isso é comum a todos os mistérios da vida de Nosso Senhor, desde o nascimento até a sua morte, cruz, ressurreição, ascensão e subida ao Pai. Segundo traço, 517. Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. Então, todas as ações de Nosso Senhor têm como finalidade a salvação nossa, a nossa salvação. Então, cada coisa que Nosso Senhor faz, de alguma forma Ele está pensando em nós, quando faz aquilo. Quando Jesus cura, por exemplo, o cego Bartimeu, Ele está curando o cego, uma pessoa objetiva ali. Mas através daquela cura, Jesus quer curar a minha cegueira. Quando Jesus encontra-se com Zaqueu e vê Zaqueu em cima de uma árvore, pede para que Zaqueu desça dali. Naquele mistério, Nosso Senhor, ao curar Zaqueu, ao entrar na casa de Zaqueu, como ele diz, hoje eu devo ir na tua casa, né? Porque a salvação chegou à tua casa. Jesus quer entrar na nossa casa também interior. Enfim, toda a vida de Cristo é redentora. Todas as suas ações têm em vista a nossa salvação. Tudo que Jesus faz, absolutamente tudo, tem em vista a nossa salvação. Terceiro, 518. Toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Isso daqui, essa ideia da recapitulação, é muito de um padre da igreja chamado Santo Irineu. É um padre do século II da história cristã. Jesus, ele diz que vem para recapitular todas as coisas. É uma imagem também paulina. São Paulo fala que em Cristo todas as coisas são recapituladas, ou seja, porque em Cristo todas as coisas são restabelecidas. Ele que vem recapitular o homem caído, a queda, Ele quer restaurar todas as coisas nele. Então, por isso que Ele se encarna. Ao se encarnar, Ele quer recapitular desde o nosso primeiro pai Adão, tendo em vista a salvação. Então, são esses 3 pontos que são traços comuns da vida de Nosso Senhor. Tudo que Jesus faz, em cada mistério Ele revela o Pai. Tudo que Jesus faz é redentor, e tudo que Jesus faz é para recapitular todas as coisas nele, porque Ele é a origem e o fim de todas as coisas. Essa imagem também é apresentada por São João no Apocalipse, né? Ele é o alfa e o ômega,
o princípio e o fim. Foi por Ele, nele e para Ele que todas as coisas foram feitas. Então tudo existe por causa dele, subsiste por causa de Cristo. E é por isso que Cristo vem recapitular todas as coisas. Vamos adiante. 519. Se os mistérios da vida de nosso Senhor são mistérios que têm traços comuns, porque têm em vista a revelação, a recapitulação e a nossa redenção, estes mistérios falam a nós algo. São mistérios que nos revelam alguma coisa. É por isso que o catecismo diz que existe uma comunhão nossa com os mistérios de Jesus. E isso daqui é fantástico, gente. Por quê? Porque a liturgia da Igreja Católica, ela tem esta ideia. O que é a liturgia católica? Vocês vão ver que agora nós vamos entrar em aspectos litúrgicos. A liturgia católica, vivida no ano litúrgico, desde o início, agora, advento, até a conclusão de Cristo Rei, é um itinerário onde você vai mergulhando em todos os mistérios da vida de Nosso Senhor. Só que a liturgia não é simplesmente para a gente fazer uma recordação dos mistérios da vida de Nosso Senhor, como se a gente, vamos lá, olhar um álbum de fotos para recordar quando eu fiz o meu aniversário de 7 anos. Olha que bonitinho, você vai lá. Não é simplesmente esse tipo de recordação. A palavra memória na liturgia não é uma memória de recordação. Memória na liturgia é tornar presente. Aquele mistério vivido por Nosso Senhor naquele tempo, agora torna-se presente, real, vivo aqui em nós. Então é isso que a liturgia faz, é fazer com que aquele mistério torne-se presente na minha vida. Portanto, existe uma presentificação do mistério, de tal modo que existe uma comunhão com aquele mistério, ou seja, eu entro em união com aquele mistério. Isso é comunhão, é fazer parte daquele mistério, que é o mistério da minha redenção, que é o mistério da minha recapitulação, que é a revelação do Pai ao Filho. E uma vez que eu me tornei filho no Filho, essa revelação é para mim também. Eu torno participante deste mistério. Ok? Então, esta relação de comunhão com o mistério da vida de Cristo deve ser uma constante. Por isso que a gente precisa cada vez mais aprender a viver bem a liturgia, né? Sobretudo, compreendendo a dinâmica do ano litúrgico. Eu já falei isso em catequeses anteriores, lá no começo fiz explicação de o ano litúrgico, mas também fiz separado de alguns tempos litúrgicos, né, mais intensos na igreja, como Advento, Natal, como Quaresma e Páscoa. Então a gente precisa entrar nessa dinâmica, mas viver mesmo, fazer do ano litúrgico uma escola na qual eu faço o ingresso no mistério da vida de Cristo, para que eu entre no mistério da vida de Cristo, faça parte desse mistério, para que a minha vida seja cada vez mais configurada com a vida de Cristo. Este é o ideal. O que é a santidade? É tornar-me um outro Cristo, é ser um novo Christos, né? Um novo Cristo. Esta é a nossa dinâmica, né? E nesse sentido, então, a nossa comunhão com os mistérios da vida de Jesus vai falar justamente isso. Olha o que a fé católica diz, 520. Em toda a sua vida, Jesus mostrou-se como nosso modelo. Então, Ele é o modelo. Tudo o que nós fizermos, diz São Paulo, em palavras ou obras, façais em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa vida deve ser uma constante vivência da vida de Cristo, porque Ele é o nosso modelo. Olha o que diz o catecismo, citando, claro, São Paulo. Ele é o homem perfeito, ou seja, a imagem de perfeição do ser humano é Jesus. Ele é o protótipo, ou seja, o exemplo a ser seguido, porque Ele é o homem na estatura perfeita. O que Deus pensou para o ser humano, Jesus é o resumo de tudo isso, né? Ele é o homem perfeito, que nos convida a tornar-nos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento,
Deu-nos o exemplo a imitar. Por sua oração, atrai a oração. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos vivê-lo nele e para que ele o vivesse em nós. Então existe uma estreita relação entre nós e Jesus e nós. Por sua encarnação, nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de seu corpo, de tudo o que ele por nós e como nosso modelo viveu em sua carne. Então, ele sendo modelo, tendo ele vivido a nossa vida, ele nos convida para que nós possamos entrar nele, ele entrar em nós, para que a gente viva a vida dele e ele vive em nós. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Esta minha vida presente eu a vivo na fé, crendo que o Filho de Deus me amou e por mim se entregou. Então, esta é a dinâmica que nós devemos alcançar e chegar. Vamos adiante. Mistérios da vida, da infância e da vida oculta de Jesus, Tudo começa, então, 522, com a preparação. Esta preparação, ela, evidentemente, começa lá desde a primeira queda, Quando os nossos primeiros pais caíram, já começou a preparação para a vinda, para o advento de Jesus. Mas essa preparação vai se tornar mais intensa depois com o período profético, porque são os profetas que vão falar acerca da vinda do Messias. Todos eles vão retratar isto. Sobretudo o profeta Isaías, como nós vamos ver agora no tempo do advento, que é o profeta que mais fala da vinda do Emanuel. Ele está para chegar, está se aproximando. Só que essa preparação, ela se torna mais imediata, ou diria até mais próxima, quando nós temos a chegada de João Batista. Ali que nós temos praticamente assim uma preparação mais intensa para a chegada de nosso Senhor. Então nós vamos olhar o número 523. São João Batista é o precursor, isto é, o preparador. Ele é aquele que veio para preparar, imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho. Profeta do Altíssimo, ele supera todos os profetas, deles é o último. Inaugura o Evangelho, saúda a vida de Cristo desde o seio de sua mãe, quando ele pulou no ventre de Isabel, quando Isabel vai à casa de Maria vai à casa de Isabel, lá, logo na chegada, a criança pulou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então ela bradou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, desde o momento, do instante que Nossa Senhora visita João Batista, ali aconteceu o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. Então, existe o primeiro milagre de Jesus na ordem natural e o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça. O primeiro milagre de Jesus na ordem natural foi João capítulo 2. As bodas de Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho. O primeiro milagre na ordem da graça foi a santificação de João Batista no ventre de sua mãe. É por isso que nós celebramos João Batista 2 vezes na igreja, coisa que não acontece com nenhum outro santo. A celebração de todos os santos acontece como? O dies natalis, o dia que o santo morreu e nasceu para o céu, o dia do seu nascimento para a vida eterna. Então, comumente é isso que acontece. Nós nunca celebramos o nascimento daquela pessoa para este mundo. Celebramos sim nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos de sua Santa Mãe, a Virgem Maria Imaculada, mas João Batista não era imaculado. Nosso Senhor é imaculado, Jesus é imaculado. Por isso nós celebramos o seu nascimento, 25 de dezembro, celebramos sua paixão na Sexta-feira Santa, sua morte. A Virgem Maria, nós celebramos o dia 8 de setembro, sua natividade, seu nascimento, seu Natal. Celebramos sua morte no dia 15 de agosto, na Assunção de Nossa Senhora ao céu.
João Batista, nós celebramos o seu nascimento no dia 24 de junho e celebramos o seu martírio, a sua morte, 29 de agosto. Os outros santos, ninguém. Nós celebramos o dia do nascimento para este mundo. Então vamos pegar assim, se for tirar Nossa Senhora e Nosso Senhor, é só João Batista. E por quê? Porque ele já foi santificado no ventre da mãe. João Batista não é imaculado. Não é no momento da concepção como se deu com Nossa Senhora. Mas antes de João Batista nascer, ele já foi santificado. O Espírito Santo desceu sobre Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo, o Batista deu um pulo ali, no ventre da mãe, e ela cantou à Virgem Maria aquilo que nós recitamos todas as vezes quando rezamos a oração da Ave Maria, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto que nasceu do teu ventre. Então, por isso, esse é um privilégio de João Batista, celebrarmos o seu nascimento para esse mundo e celebrarmos o seu nascimento para a eternidade. Então, uma figura extremamente importante, 5.2.4. Olha o que eu falava a respeito do ano litúrgico, o catecismo vai falar um pouco agora sobre os tempos. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, estamos próximos já de iniciar o tempo do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda. Pela celebração da natividade do martírio do precursor, a Igreja se une a seu desejo. É preciso que ele cresça e eu diminua. Então, olha, o Advento já está às portas. Nós temos essas duas dinâmicas no Advento. Celebrar a espera do nascimento de Jesus, que vai vir no Natal, no dia 25 de dezembro, mas também não só essa espera. Nós já ficamos numa segunda espera, que é a sua espera no fim dos tempos, como nós rezamos no Credo. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então nós esperamos sim que ele venha nesse Natal, chegue à nossa casa interior, à nossa manjedoura interior, ao nosso coração, mas também nós aguardamos aquela vinda que acontecerá, não sei se de maneira próxima ou um pouco mais demorado, mas nosso Senhor há de vir para julgar. Então nós aguardamos a vinda de nosso Senhor. Por isso o Advento já vai nos ajudando nesse sentido, nesse tempo de preparação. E as duas figuras que nos acompanham no tempo do Advento é a figura de Isaías, o profeta, que fala muito da vinda do Messias, e a figura de João Batista também, que estará constantemente advertindo sobre a preparação desta vinda. 525, falamos de um outro mistério, o mistério do Natal. Então vejam, nós saímos do Advento, entramos para o Natal. Nós estamos mergulhando nos mistérios da vida de Cristo. Essa ideia de que o ano litúrgico é uma escola de santidade. O ano litúrgico é uma escola que eu me santifico. Se nós vivêssemos bem, eu acho que talvez essa é a maior dificuldade na igreja, que nós católicos todos tivéssemos a consciência de uma vivência do ano litúrgico como ela acabaria muitas confusões, de espiritualidades dentro da igreja mesmo, assim, coisas um pouco estranhas, enfim, nós viveríamos de fato essa escola de santidade, porque é uma escola de santidade, é uma escola onde você mergulha no mistério da vida de Cristo. E não tem como você mergulhar no mistério da vida de Cristo e não ser transformado por Ele. Cristo nos transforma. Cristo muda o nosso jeito. Então, cada domingo, nessa escola de santificação, vivendo o mistério, o Evangelho que está sempre ligado ao mistério da vida de nosso Senhor, mergulhando nessa escola, nós vamos nos santificando. Quantos anos litúrgicos já nós passamos? Vejam. E nós podemos entrar ano litúrgico, mergulhar no ano litúrgico, sair do ano litúrgico e permanecermos os mesmos. Não aconteceu uma transformação. Por quê? Porque é falta de uma vivência litúrgica correta, não somente do conhecimento, mas de um mergulho de vida interior, de espiritualidade mesmo,
para crescer nessa vida espiritual. O mistério do Natal, 525. Jesus nasce na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples, pastores. É nessa pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória dessa noite. Um cântico muito bonito aí. Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. Então, no mistério do Natal, nós temos ali o mistério do intercâmbio, entre Deus e o homem. Ou seja, o mistério de um admirável comércio, entre Deus e a humanidade. No fundo, nós somos agraciados, com esse mistério. 527, o Catecismo começa a tratar sobre os mistérios da infância de Nosso Senhor. Então nós não vamos ficar falando de todos os mistérios da vida de Nosso Senhor, porque isso requer muito tempo. Eu indiquei esse livro do Papa Bento XVI, no primeiro encontro de Cristologia, há 3 encontros atrás, e ele vai tratar sobre cada mistério da vida de Nosso Senhor de maneira muito profunda, mas aí convém a gente conhecer através do estudo. Então vou passar pelos principais mistérios, que no fundo nós vamos vendo que estão consignados no Santo Terço. Quando a gente reza o Santo Terço, nós temos ali os mistérios da vida de Nosso Senhor. E esses mistérios entram lá. 527. A circuncisão de Jesus. Então, quando Jesus é levado ao templo, no 8º dia, para ser circuncidado, conforme era previsto na lei de Moisés. Todo menino primogênito deve ser levado ao templo para ser oferecido em sacrifício. Segundo mistério que é apresentado aí, 528, a Epifania. Nós também celebramos isso na liturgia, sempre ali próximo do dia 6 de janeiro, que é o mistério da manifestação de Jesus aos magos. Quando 3 magos vindos do Oriente se encontram com Jesus, e ali Jesus manifesta aqueles 3 magos. 3 magos que eram pagãos, eram seguidores de estrelas, viviam procurando encontrar-se com uma estrela. Chamou a atenção, seguiram aquela estrela, foram a Jerusalém, porque a profecia de Miqueias dizia que em Belém da Judéia devia nascer o Messias. Melhor, eles foram a Jerusalém, E aí, chegando em Jerusalém, Herodes diz que é necessário ir a Belém. Então eles vão a Belém, encontram-se com o menino. Herodes havia pedido que eles voltassem a Jerusalém para que eles contassem sobre o menino, porque ele queria adorá-lo. E depois eles seguiram para outro caminho. Herodes ficou bravo. E aí aconteceu a matança, como nós vamos ver logo mais, das crianças, Depois, um terceiro mistério é o 529, a apresentação de Jesus ao templo, quando Nosso Senhor, depois de 40 dias do seu nascimento, é levado ao templo por seus pais, Maria e José, para ser apresentado. Nessa ocasião também consta a purificação de Nossa Senhora, conforme era previsto também. A apresentação de Nosso Senhor acontece no dia 2 de fevereiro, nós celebramos isso na liturgia. E a apresentação do Senhor ao templo, ela se dá justamente 40 dias depois do Natal. Se você contar do dia 25 até o dia 2 de fevereiro, nós temos ali transcorrido 40 dias, conforme é a festa da apresentação do Senhor ao templo. Lá nós sabemos que Jesus encontra-se com Simeão e Ana, e eles estavam aguardando a espera desse menino. Ele era a esperança, tanto que na liturgia das horas, que é uma liturgia que se cantam os salmos, nós padres rezamos todos os dias, os monges rezam, os leigos também podem rezar, Até inclusive um dia nós vamos falar sobre a liturgia das horas, Porque todos os leigos podem rezar a liturgia das horas, que é um hino, 3 salmos, tem uma estrutura, e que nós rezamos em comunhão com todos os monges, religiosas, toda a igreja
está atendendo aquele pedido incessante de Jesus: orai sem cessar, sem desfalecer, né? Então, nesse momento, em algum lugar do mundo tem algum monge ou uma monja rezando a liturgia das horas. Estão sustentando a igreja, porque a liturgia das horas não é uma oração qualquer, é uma oração da igreja, como a liturgia da missa. Não é uma oração particular. Por mais que eu esteja rezando sozinho ali na minha capela da casa paroquial, quando eu rezo a liturgia das horas, eu estou em comunhão com toda a igreja. Quando eu rezo a liturgia das horas, eu estou em comunhão com todos vocês, embora vocês não estejam rezando. E as monjas estão lá rezando e também estão em comunhão conosco. Os monges estão em outros lugares do mundo, enfim. Quem estiver rezando a liturgia das horas estão em comunhão, porque a liturgia não é uma obra privada, é uma obra pública. E a publicidade dessa obra não é porque é feito para o povo, é porque é feito em nome da igreja. Quando a gente ouve essa palavra, isso aqui é um ato público da igreja. Ato público não significa que tem gente vendo. Eu posso estar fazendo sozinho, mas é um ato da igreja. Por quê? Porque aquilo é próprio da igreja. E quando eu rezo em nome da igreja, não em meu nome. Agora, o terço não, é um ato devocional. Eu não faço em nome da igreja. Embora quem instituiu o terço estruturalmente foi a igreja, mas não é liturgia. A liturgia é sempre em nome da igreja. Seja a liturgia da missa, seja a liturgia das horas. Então, quando a gente reza a liturgia das horas, nós estamos sempre em comunhão. E eu falei tudo isso por quê? Porque o texto da conclusão da oração da noite, da liturgia das horas, é o texto do profeta Simeão. Quando o profeta Simeão encontra-se com Jesus, né? Ele vê Jesus no templo e ele diz: deixai agora vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Então, isso foi a declamação, né, do profeta Simeão quando ele encontrou-se com Jesus no templo. E a igreja reza todas as noites, antes de ir dormir, essa oração. Porque na verdade, assim, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer, eu explicar a liturgia das horas para vocês, no fundo, a liturgia das horas, ela é, durante o dia, a igreja quer falar sobre o resumo da nossa vida. É como se durante o dia, ao rezar, você rezasse o início da sua vida e o término da sua vida. Porque a primeira oração é chamada o ofício das leituras, né? Ela é rezada de preferência na madrugada. E isso a gente vê bem no mosteiro. Depois a segunda oração é as laudes. A laudes significa louvores. Então você inicia o dia louvando a Deus pelo dom da vida. Então todos os hinos, todos os textos estão voltados para essa dimensão de um louvor. Na metade do dia, você chega, então, ali, e você tem a oportunidade de, na hora média, assim chamada oração, fazer um exame da tua vida. E a oração convida justamente para você pensar: olha, já metade do dia se foi, como que você está vivendo a sua vida? Você está cumprindo o ciclo das horas, Deus está te dando horas de vida, e o que você está fazendo com essas horas? No entardecer nós temos as vésperas, né? Que é a oração quase que já do início da noite. Quando a gente já está entardecendo, início da noite, a gente reza as vésperas. E por fim, a última oração do dia são as completas, que você completa o dia, o ciclo. E veja, ao rezar a oração do profeta Simeão, que é a última oração praticamente, é como se você morresse, porque você vai dormir. Então você completa o seu dia e agora você pode repousar com o Senhor. É bem interessante porque em grandes casas, sobretudo religiosas, mosteiros, né? Depois que se encerra as completas, não se fala mais com ninguém. Você só vai falar com as pessoas no outro dia pela manhã. Quando você rezar: abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Então agora, até eu acho bonito que no Mosteiro da Ressurreição, além desse textinho que eu falei, que é próprio da liturgia das horas, eles acrescentam um texto muito bonito na tradição, né? Senhor, abri os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Desperte conosco a Virgem Maria, que ela nos faça cantar um cântico novo. Então é assim que os monges cantam, logo no início da manhã, 4h30 da manhã, 4h20.
no mosteiro, primeira palavra, depois de ter ficado uma noite inteira no silêncio, descanso, abri, Senhor, os meus lábios. A partir de agora eu posso falar, porque Deus abriu os meus lábios. E minha boca anunciará o vosso louvor. Desperte conosco a Virgem Maria, que ela nos faça cantar um cântico novo, né? Como ela cantou o cântico do Magnificat. Então é muito bonita essa dinâmica também da liturgia das horas, que vale a pena descobrir, que é um tesouro da igreja. Depois vem a fuga para o Egito, 530, que é o massacre dos inocentes, né? Que eu falei sobre a visita dos magos. Herodes fica bravo, irritado, e como os magos não voltaram contar para ele do menino que acabara de nascer, ele mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos em Jerusalém, né? Próximo ali do território também. Então acontece o massacre dos inocentes. Esse massacre então está presente na liturgia no dia 28 de dezembro. Dentro da oitava do Natal, nós celebramos os santos inocentes, ou seja, aquelas crianças que morreram antes mesmo, né, de Jesus ter salvado a humanidade. E eles de alguma forma se santificaram porque eles deram a vida sem saber pelo Redentor, né? Gastaram sua vida. Depois vamos lá para o 533. Eu gostaria que a gente lesse essa citação muito bonita. Diz aí o texto: a vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Então, pense na vida de Jesus em Nazaré, pense na tua vida. A sua vida, a sua casa é um cantinho de Nazaré. Minha casa é Nazaré. Eu sou chamado a ter um cantinho lá em casa que seja um cantinho de Nazaré. E agora nós vamos ler esse texto belíssimo num discurso do Papa Paulo VI. Olha o que ele fala sobre Nazaré. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. A escola do Evangelho. Primeiramente, uma lição de silêncio. Então a primeira lição de Nazaré é o silêncio. Você imagina, São José é o homem do silêncio. Você não vê São José falando nada na Bíblia. São José não disse nada. A única coisa que nós temos é um diálogo de São José em sonho, só. Mas ele mesmo falar não falou. Se nós falamos que Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio, que dirá de São José, né? Que ainda Nossa Senhora falou na Escritura. Pouco, mas falou. Que nasça em nós a estima do silêncio. Esta admirável e indispensável condição do espírito. Uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Nazaré é uma lição de trabalho. Então a segunda lição, a primeira é de silêncio, a segunda de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano, né? Então, às vezes nós pensamos que o trabalho humano é castigo, né? Mas Jesus já recapitulou todas as coisas, né? O trabalho humano é participar da obra da redenção. Que lembra lá no Gênesis, né? Aparece como um castigo. Logo depois que nossos primeiros pais pecaram, Deus disse para Adão: agora você vai ter que suar para conquistar o pão de cada dia, vai ter que trabalhar. A mulher vai sofrer as dores do parto. Então o trabalho é um castigo, é uma pena que a gente tem que sofrer, né? Ai, segunda-feira, meu Deus do céu, trabalhar, né? Ai, Senhor Jesus, não vejo a hora de aposentar, né? Então, como diz o ditado, né? Trabalhar não é, para alguns, né? Trabalhar não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Então, trabalhar não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né? Então, a gente precisa ver o trabalho como uma forma de redenção humana. E isso é uma recapitulação de Cristo.
E eu não estou falando só de trabalho com carteira assinada, né? Porque senão as pessoas pensam, têm só a ideia do trabalho com carteira assinada. Tem que estar com a carteira assinada para ser trabalho. Não. Estou falando de todo o trabalho que a gente faz. Todo o trabalho que nós fazemos é redentor. Assim como gostaríamos finalmente de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino. Então, nosso Senhor fala a respeito do Pai, né? Meu Pai, capítulo acho que 5 ou 4 do Evangelho de São João, quando questionam, porque Jesus faz um sinal no dia de sábado. E aí os judeus vão lá, mas não é permitido fazer isso em dia de sábado. E aí Jesus diz, meu Pai trabalha sempre. E assim como o Pai trabalha, eu também trabalho, sempre. Então, Jesus está sempre trabalhando, né? Então, o trabalho é uma forma de elevação, de santificação. 5:3-4. O reencontro do menino Jesus no templo, né? Então, é um acontecimento que rompe o silêncio no Evangelho, porque Jesus está lá entre os doutores da lei, né? Os sábios do templo, e Jesus está lá ensinando como um mestre. Então, aqui nós temos um pouco sobre a vida oculta de Jesus e a sua infância. Aí, meus irmãos, permanece o silêncio. A partir do reencontro de Jesus no templo, quando eles voltam para Nazaré, daqui até os 30 anos, nós temos a vida oculta de Nosso Senhor, né? Aí, a partir do 535, nós vamos iniciar os mistérios da vida pública de Jesus. Então, nós vamos começar com o primeiro mistério de sua vida pública, que é o batismo. É bem interessante porque logo depois que nós encerramos, né, o tempo do Natal, logo em seguida, né, com a festa da Epifania e do batismo, nós já começamos a viver esses mistérios da vida de Nosso Senhor. E o primeiro deles é o batismo de Jesus. Vamos dizer que ali é o primeiro ato público no qual Jesus inicia de fato o seu ministério, quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. Então aqui eu não preciso ficar, nós vamos precisar ler, porque creio que todos nós já conhecemos a respeito do batismo de Jesus no templo. Só quero destacar o número 537. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assinalado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. Então vejam, no batismo, nós já antecipamos a morte e a ressurreição de Cristo. Nós já participamos deste mistério. Nós entramos nesse mistério da vida de Nosso Senhor. Continua o texto. Deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e arrependimento. Descer a água com Jesus para subir novamente com Ele. Renascer da água e do Espírito para tornar-se filho bem amado do Pai, e viver uma vida nova. Então o batismo é justamente essa realidade da nossa configuração à pessoa de Cristo. Depois o catecismo trata um outro tema, a tentação de Jesus. Aqui nós já iniciamos basicamente o tempo da Quaresma, quando nós temos no primeiro domingo da Quaresma as tentações de Jesus no deserto. Todos os anos a igreja inicia a Quaresma na quarta-feira de cinzas, mas no primeiro domingo ela já nos coloca diante desta tensão que faz parte da vida humana, chamada tentação. Na homilia do último domingo eu falava justamente sobre isso, né? Que a forma ordinária de o demônio nos tentar é tentação. Isso é um modo ordinário. Possessão, outras coisas são modos extraordinários. A forma ordinária é a tentação. Então essa é a maior preocupação, porque a forma extraordinária, gente, é esporádica. Não é toda hora que o demônio está possuindo as pessoas, até porque não tem poder para fazer isso. A forma ordinária que o demônio utiliza é sempre tentar. Por quê? Porque a tentação é sempre uma prova. Ou seja, ele nos coloca diante, nos apresenta um caminho, uma outra opção. Olha, você tem isso, mas você tem isso daqui também que é bom, né? Então a tentação sempre aparece como uma oportunidade para a gente
não obedecer a Deus, né? Então os evangelhos falam das tentações de Nosso Senhor, Mateus, Marcos e Lucas, e nos apresentam o combate de Jesus contra as tentações enfrentadas no deserto durante 40 dias, quando Nosso Senhor foi tentado pelo diabo. 5:3-9. Os evangelistas assinalam o sentido salvífico desse acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que ficou fiel onde o primeiro sucumbiu à tentação. Então Adão foi lá, tentado, caiu. Jesus é tentado e não sucumbe, não cai. Jesus cumpre à perfeição a vocação de Israel, contrariamente aos que provocaram outrora Deus durante 40 anos no deserto. Cristo se revela como servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisso Jesus é vencedor do diabo. Ele amarrou o homem forte para retornar-lhe a presa. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, obediência suprema e seu amor filial ao Pai. Então ali Jesus nos mostra a sua estreita obediência com o Pai. E acima de tudo, gente, ele nos ensina a combater, a enfrentar o combate, a lutarmos contra as tentações. Veja o 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser o Messias. O oposto dá-lhe que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Essa de vocês está escrito aí, pois nós temos ou não temos? Não, mas está errado isso daqui. A carta dos Hebreus diz, e nós temos um sumo sacerdote. Ah não, está certo, o texto está certo. Eu falei, só que o catecismo escreveu errado. Não está certo. Conclui, a igreja se une a cada ano mediante os 40 dias da grande quaresma ao mistério de Jesus no deserto. Então, durante a quaresma nós somos convidados ao deserto, a passar com Nosso Senhor os 40 dias e mergulharmos neste tempo na luta contra o pecado, contra o mal. Depois o 543, logo abaixo, fala do mistério do anúncio do reino de Deus. Se vocês observarem, nós estamos aqui seguindo mais ou menos o itinerário dos mistérios luminosos, né? O primeiro é o batismo, o segundo seria as bodas de Caná, né? O terceiro é o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Então aqui Jesus é toda a vida de Nosso Senhor para anunciar a conversão, a mudança de vida, e isso Jesus faz desde o início do seu ministério público, um constante convite à conversão. Dentro dessa realidade do anúncio da conversão, 5:4:4, vocês podem assinalar. O reino pertence aos pobres e aos pequenos. Então, esse reino, os primeiros destinatários são os pobres e os pequenos. 5:4:5, Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Jesus sai por todos os lugares convidando para que venham participar do banquete das núpcias, já que as pessoas que foram convidadas não vieram, saiam chamando todo mundo que encontrar pelo caminho. Terceiro, 5:4:6, Jesus convida a entrar no reino dos céus por meio das parábolas, traço típico do seu ensinamento. As parábolas de Jesus são, sobretudo, uma forma de Nosso Senhor contar uma história para as pessoas simples, para que elas compreendam a dinâmica do reino dos céus. O Evangelho de Mateus, que agora nós vamos começar, né, no próximo sábado, ouvindo durante todo o ano litúrgico o Evangelho de Mateus, nós vamos começar o ano A. Ele é o Evangelho que tem um sermão chamado Sermão Parabólico, que é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. São 8 parábolas nas quais Nosso Senhor fala do reino dos céus. Lucas também apresenta algumas parábolas e Marcos, eu acho que tem algumas. Mas o que mais tem é Mateus, né? E a riqueza do Evangelho de Mateus, do Sermão das Parábolas, assim, é uma pérola. Então, durante o tempo comum do ano que vem, lá por meados de julho, agosto,
nós vamos começar a ouvir as parábolas do capítulo 13. Porque nós já vamos ter passado o tempo da Páscoa e tudo mais. Então, retomando o tempo comum, a gente começa ouvindo o capítulo 10, depois já vai para o 13. Então, lá por julho, 15º domingo do tempo comum, 16º, são as parábolas do Evangelho de Mateus. E cada domingo nós vamos ouvir uma parábola. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, a parábola da pérola de grande valor, né, a pérola preciosa, enfim. Todas essas parábolas são ensinamentos que Nosso Senhor quer mostrar a riqueza do reino dos céus. Venho para entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus está onde, né? Nós podemos nos perguntar. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Então você precisa procurar. Por isso a parábola do homem que procura um tesouro escondido. Mas aonde está esse tesouro? Não sei onde está. Procura. Aí você olha para dentro de você: mas Senhor, onde está o tesouro escondido dentro da minha alma? Você não vê, né? Você só vê um lixão, aquela coisa errada, feia. Mas se você vasculhar, procurar, você vai encontrar um tesouro. Tem uma pérola de grande valor dentro da sua alma, que Nosso Senhor colocou dentro de você. E que foi injetada, inserida em você, por meio da graça batismal. Que é aquilo que o catecismo diz do germe de eternidade que foi lançado em nós pela graça santificante que nos foi conferida pelo batismo. Você só precisa procurar e desenvolver essa vida da graça em você. Depois, a partir do 547, nós temos os sinais do reino de Deus, né? Então, Jesus, ele vai mostrar o reino de Deus através da sua própria pessoa, né? Ele é o reino de Deus visível, né? Os seus milagres, as obras de Nosso Senhor que falam do Pai. Então, todas as ações de Jesus destinam a mostrar o reino dos céus. Estão destinados a mostrar o reino dos céus. Mas aqui eu quero destacar o 550. O advento do reino de Deus, ou seja, da chegada de Cristo, é a derrota do reino de Satanás, né? Então, quando Cristo chega, o demônio já perdeu, gente, né? A guerra já está perdida. Nós podemos dizer com toda clareza, ele já perdeu. E a guerra foi vencida na cruz, quando Nosso Senhor derramou o seu preciosíssimo sangue pela nossa salvação. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou entre vós. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios, antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Isso foi o que eu falei na homilia de domingo, né? A soberania do reinado de Cristo se dá num lugar, cruz. É isso que o catecismo está dizendo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será estabelecido. Não haverá estabelecimento do reino de Deus como as pessoas imaginam, de maneira fulgurosa. Nossa, todo mundo é católico, que lindo, todo mundo certinho, moralmente está tudo bonitinho. Isso daí, gente, é uma utopia besta, idiota. Porque isso não vai acontecer nunca, né? Aí as pessoas têm uma utopia, que agora vamos converter todo mundo, e que o mundo vai ser pleno. Não, o mundo sempre vai ser mau, porque o príncipe deste mundo está aí fazendo anarquia, seduzindo as pessoas para incorrerem no erro, na desobediência e se precipitarem no inferno. No entanto, o reino de Deus vai acontecer vitoriosamente, de maneira triunfal, quando a cruz for estabelecida na nossa vida de verdade, né? É pelo estabelecimento da cruz que o reino acontece. Mas não é a cruz na vida dos outros, é na minha vida. É quando eu aprender, né, que a desolação é a única coisa que eu devo pedir a Deus. Mais nada. Senhor, envie desolações para que eu possa reparar os pecados que já cometi ao longo de toda a minha vida contra vós. Ai, padre, mas... Pois é, então vai demorar para a cruz entrar na tua vida.
Quando a gente não tiver com essa... Oh, Senhor Jesus, hoje essa garrafa aqui eu vou... Enquanto a gente não aprender a entender que a cruz é o lugar onde eu devo estar, vai ser difícil de estabelecer o reino. Olha o que diz o catecismo: Deus reinou do alto do madeiro. De onde nós vamos reinar com Cristo? Na glória? No céu. Nesse mundo aqui não tem glória não, viu? Nesse mundo aqui, se você quiser reinar com Deus, é na cruz. A glória vem depois dessa vida. Nesse mundo aqui não tem glória não. O amor nesse mundo aqui é cruz. No céu o amor é glória. Porque às vezes a gente tem, o amor aqui é glória, né? Não, aqui nesse mundo o negócio se chama cruz, o amor. No céu o amor vai ser glória. Enquanto nós estivermos nesse mundo, se queremos o reinado de Cristo, esse reinado acontece no madeiro da cruz. Depois o catecismo fala sobre as chaves do reino dos céus. Aqui nós nos lembramos da vocação do apóstolo São Pedro. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolheu homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. Então, o chamado que Jesus faz é escolhendo 12 homens para estar com ele, né? Ele estabelece aqui, portanto, esta união intrínseca entre ele e os apóstolos. Confere a esses apóstolos, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 10, a missão de saírem, de pregar, de evangelizar, de anunciar o reino de Deus a todos os povos. 5:5:2. No colégio dos 12, então dentro do grupo apostólico, que são os 12 apóstolos, ocupa o primeiro lugar Simão Pedro. Pedro é o primeiro. Então aqui nós vemos, Deus tem preferidos, isso é fato, né, gente? E eu não tenho nenhum problema com isso. Talvez a gente tenha uma certa dificuldade, né, que Deus tenha predileções por alguns, mas sim, o que nós vamos fazer? Ele tem um amor muito maior por Nossa Senhora, ele tem amor muito maior por São João, ele escolheu São Pedro, mas assim, toda a escolha de Nosso Senhor, quando Jesus tem um privilegiado, veja, é porque a gente tem medo de que, ao ter privilégio, a gente é desfavorecido. Na verdade, não. O amor de Deus não desfavorece. Ao escolher e amar alguém, aquele amor me favorece. Então, quando ele escolheu São Pedro, mas por que não esperou 2000 anos e me escolheu para ser, né? Não, porque ao escolher São Pedro, aquele homem simples, Deus favoreceu a todos nós e concedeu a ele a autoridade de governar a sua santa igreja, e hoje eu faço parte dessa igreja. Pronto, isso já não é motivo de alegria? Mas tá bom, mas por que São Pedro e não eu, né? Mas por que Nossa Senhora e não eu? Porque para Nossa Senhora todos os privilégios, né? Concedeu virgindade, imaculada, assunção ao céu, quanta graça. Mas veja, favorecendo ela, eu sou favorecido. Então esse negócio de igualdade, para mim é a maior furada, né? Todo mundo igual, Deus nos trata igual. Deus não nos trata igual. Tem diferenças, sim. Tem privilégios, sim. E isso não é para causar ciúmes. Né? Daí já fica invejoso. Lembra que a inveja é coisa de Satanás. Para que inveja? Você não está sendo desfavorecido com isso. Você está sendo privilegiado. Então, tem alguns que têm privilégios, tem alguns dons, talentos. Você não precisa ter inveja, né? Você precisa se alegrar com isso. E na vida de Nosso Senhor é assim, né? Alguns... Nosso Senhor tinha os amigos preferidos dele lá. Ele ia para Betânia para fazer o quê? Para descansar. E ele ia na casa de Marta, Maria e Lázaro. Bem sortudos são eles, né? Que Jesus vai lá, descansa, fica com eles, que são chamados amigos de Nosso Senhor. Então, é graça, gente. E ao escolher, ao privilegiar, somos beneficiados todos com isso. Então, não precisa ter ciúmes. Depois, 5:5:3.
Jesus confia a Pedro uma autoridade específica, né? A ele, Jesus dá o poder das chaves, né? Poder de ligar e desligar. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o poder das chaves é o poder de autoridade. É a autoridade confiada a Pedro. Você tem esse poder, né? Tanto é que, por exemplo, essa autoridade a gente vê ainda se manifestando, né? Quando uma autoridade pública toma posse, né? O prefeito recebe o quê? A chave da prefeitura, não é? Vai lá abrir a prefeitura. Isso significa autoridade. Quando o pároco é empossado, por que eu recebo a chave? Porque eu recebi a autoridade de conduzir essa comunidade, né? Então, a chave é isso, eu tenho autoridade. Quando Nosso Senhor entrega a Pedro a chave, é isso. Está entregando a autoridade, o poder, a sua missão de governar, de conduzir esse povo. Já está acabando. Vamos concluir essa parte da vida pública de Nosso Senhor. 5:5:4. A transfiguração, que é um mistério que nós celebramos no dia 6 de agosto. Jesus que transfigura no alto da montanha e se revela lá a 3 dos seus apóstolos. Olha aí, não revelou para os 12, revelou para os favoritos lá, Pedro, Tiago e João. Então Jesus, no grupo apostólico, ele tem 12. Desses 12, ele tem 3 mais pertinho. E desses 3, ele tem 1. Então ele tinha os 72, depois ele chama mais 12, que ele chama mais íntimo. Depois, quando é para mostrar grandes coisas, ele leva só 3, que é Pedro, Tiago e João, que vão estar lá na montanha para vê-lo transfigurado. Tem um dos milagres da vida de Nosso Senhor que só vão os 3. Depois esses 3 vão estar no Getsemane, na agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras, quando vão dormir, na verdade, né? Não foram lá para rezar. Jesus chamou eles para rezar e no fim eles dormiram. Ah, mas vocês não foram nem capazes de vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus se retira para rezar e tem a sequência do evangelho. Então Jesus tem esses 3, Pedro, Tiago e João, que ficam mais próximos dele. E talvez, né, pelo que a gente vê na Sagrada Escritura, desses 3 apóstolos, Jesus os chamou para perto justamente porque eram os 3 mais tempestivos. Se você olha pela história dos apóstolos, os 3 são os mais esquentadinhos, né? Então, assim, João não tanto, né? Mas Tiago, bem esquentadinho. E Pedro também, né? Pedro é bem impulsivo, né? Então, a transfiguração revela esse mistério de Nosso Senhor, e ali ele mostra a trindade inteira que aparece naquele grande mistério, né? Veja lá, por exemplo, no 5:5:5, na metade do parágrafo, está dito lá assim, ó: a paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. A trindade inteira apareceu, o Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito na nuvem clara. Então ali na transfiguração nós temos uma revelação trinitária. O Pai que se revela na voz, o Filho naquele homem, Jesus, e o Espírito na nuvem clara. Uma revelação da trindade. Depois, 5:5:7, a subida de Jesus a Jerusalém. Quando Nosso Senhor então toma a firme decisão de sair lá de Cafarnaum e de subir a Jerusalém para oferecer a sua vida. Então todo este caminho de subida é uma decisão firme de Nosso Senhor, que é basicamente toda a vida pública de Jesus. Jesus está numa constante subida. Aí ele vai passando por cidades, povoados, faz cura, faz milagre, prega ali, prega aqui, até que ele chega em Jerusalém. 5:5:9. A entrada de Jesus em Jerusalém é o que nós celebramos no domingo de Ramos, né? Quando nós pegamos os ramos e vamos com as palmas nas mãos, nós vamos prefigurando o povo de Israel que estava lá acolhendo Jesus, com os ramos, com palmas, acolhendo aquele que vem, né? A sua entrada triunfal: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então aqui nós trazemos no número 560 essa entrada triunfal. Olha lá: a entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias
vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É com sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da igreja abre a grande Semana Santa, que é a Semana Maior. Então vejam, nós passamos pelos mistérios da vida de Cristo, e aonde nós encontramos esses mistérios vividos e celebrados? Na liturgia. O que é a liturgia católica? Mas todo domingo a mesma coisa, a gente vai lá, Pai, Filho... Não, só se você não compreendeu absolutamente nada do que é a liturgia católica, porque uma vez que você compreende, liturgia é para você mergulhar, para você, como o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, diz, ir para as águas mais profundas e mergulhar na vida de Cristo. Se você der um mergulho bem dado, você vai sair molhado de Cristo, né? Eu vou mergulhar com Cristo. Coloca só o dedinho. Muitos vêm assim, em vez de mergulhar, de jogar de cabeça, né, na liturgia, para que você mergulhe e saia molhadinho de Cristo. Você vai lá e chega assim, tá fria a água, não vou entrar não. Daí coloca o pezinho às vezes, aí bate o pezinho, molha o pezinho, mas não mergulha. Não, tem que mergulhar de cabeça ao pé. Aí você vai ser, como a música canta, né? Banhado em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Então, a liturgia deve ser um convite para nós banharmos. Nós vamos à igreja para quê? Para nos banhar. É isso que é a confissão. É um banho, é uma regeneração, uma vida nova. É um banho na alma. A liturgia é um banho na alma. Nós somos lavados no sangue de Cristo quando comungamos. Mergulhamos na vida dele, entramos em comunhão com ele, e aquilo que o catecismo diz, para vivermos a vida dele e ele viver a vida dele em nós. Esse é o ideal da liturgia. Esse é o ideal da cristificação. Eu me tornar um outro Cristo. É que eu mergulhe nele e no fundo ele acaba mergulhando em mim e a minha vida se perca na vida dele, e aí eu posso dizer como São Paulo: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então nós encerramos, vamos entrar de férias, né? E aí no ano que vem nós retomamos, né? A criançada fica feliz de entrar de férias, não fica? Então, aí nós vamos entrar de férias e retornamos lá pelo final de janeiro. Descansamos um pouco. Agora nós iniciamos, padres, os mutirões de confissões, né? E vamos até lá para o dia 18 de dezembro, então já começamos semana que vem. Então a gente retorna para a nossa catequese o ano que vem. Vamos agradecer a Deus por este ano, pelas oportunidades que Deus nos concedeu, pelo crescimento em aprofundar cada vez mais na sua vida, nos seus mistérios, e que cada dia o nosso coração possa, à semelhança do coração dos grandes santos, viver e celebrar os mistérios contidos na Sagrada Liturgia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.